Bom dia. Inicialmente, agradecer a presença de todos vocês. Eu gostaria de fazer somente uma observação. É mais uma observação, um agradecimento. Claro que nós estamos distantes da mas a Valéria que nos procurou um tempo atrás, pedindo exatamente uma data, né, um agendamento, para que nós tivéssemos a oportunidade de conhecermos a apresentação, um pequeno pedaço da experiência do Mário para nós, desse barulho, esse Mário, né, que vai ter oportunidade de expor para nós. Mas aí eu disse para ela o seguinte: vamos marcar. Inicialmente, se pensaram em marcar uma reunião ordinária, eu falei: olha, só que o tempo é muito curto. Impressionante, acho que vai ter que fazer isso independente do dia a dia, das reuniões ordinárias necessárias, e fazendo uma reunião ordinária. Aí, de pronto, assim, houve uma concordância. Ela era da prefeitura, ela secretária. Tá bom, então você pode marcar. Falei: ó, essa sua tarefa. Aí houve sucesso nisso tudo, obviamente, e a gente sabe daí toda a dificuldade de fazer um agendamento e isso tudo na ponta do lápis, né? Então, fica tudo, eu agradecimento ao crescimento de todos os conselhos, nome do conselho, né? Pela sua persistência, resiliência e tudo mais. Tá? E eu acho que é uma oportunidade. A Tomás tem uma experiência grande. Nós nos conhecemos inicialmente, no primeiro encontro foi lá na Informagás, no Mapu. Eu estava justamente, nós estávamos lá para fazer o primeiro contato. E fiquei, assim, bastante entusiasmado de termos, mas como uma experiência enorme, né? Eu falei assim: que baita oportunidade nós temos. Então, eu acho que vou deixar eu falar um pouco sobre isso. Fica à vontade, eu acho que tem uma trajetória maravilhosa. Então, compartilhe com vocês. Eu só queria saber quem está no conselho, tá? Fica à vontade, pessoal. Começamos muito ligado. Eu já vi falar. A Secretaria de Desenvolvimento Pode ser lá. Eduardo. Eu Secretaria de Segurança. Eliane, eu sou do Country Club. Também tudo igual ao nosso, vai? Não, é que a gente chama de Country Club. Valéria, representante da entidade Doris Steng, e hoje nós temos a presidente aqui com a gente, participando da reunião. Boa noite, eu sou da Doris Steng também. Luciano, também sou do Country Club. Jardim da Era. Ricardo. Maria, secretária de Brasileiro, brasileiro. Também, Secretaria de Direito, tudo. o Hélio. Eu gostaria de Muito bacana. falar sobre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura de cidade. O presidente deu o presidente e eles se usaram os locais que você deu o pela política. Pedro, sou assessor Pedro Marcelo Chico. Eu não conheci, né? Legal. A dona do centro. Marcelo Pedro. Você entrou, você não entrou. Legal. Paulo Pereira, da Secretaria de Direito. Legal. Bom, gente, obrigado. Que bom conversar um dia com vocês. Eu não conheço toda essa história. O que a gente está falando da Mata Atlântica, tem antes disso. E só para dizer para vocês, eu tenho uma trajetória muito ligada à questão ambiental, né? E uma alegria maior é estar aqui no conselho, porque depois do meu primeiro trabalho nos anos 70, eu fui trabalhar falando sobre a Conferência de Estocolmo, que era a conferência, o Pensar Global do Agir Local.
Eu depois criei uma associação de municípios, o MEIPONT, que hoje está representado em todos os conselhos da República, mas eu tive a oportunidade, no governo Montoro, criar mais de 300 conselhos de meio ambiente do Estado de São Paulo. Eu tenho 600 e tantos municípios aqui em São Paulo, e visitei a loja, platônicas, órgãos, online, tudo que tinha naquele momento de organização, associações, e a gente acabou fazendo uma mobilização do Estado para que a gente tivesse. E qual é a importância de a gente estar falando dos conselhos? Vocês vão entender depois, quando eu fizer a apresentação sobre o plano da Mata Atlântica, da Lei da Mata Atlântica. Primeiro que essa questão do conselho, antes mesmo de a gente estar falando sobre as competências, em 81, a gente fez um grande movimento da sociedade civil, os movimentos da Judeia, os movimentos contra a usina nuclear, vários dos movimentos que existiam, né, de meio ambiente, no final dos anos 70, fazendo a lei de mananciais de São Paulo, a luta contra o aeroporto de Calcaia. Então, nesses 50 e tantos anos que eu estou com o meio ambiente, e que praticamente profissionalmente, agora eu estou muito mais como voluntário, eu sou presidente da Fundação de Provisão Voluntária. Nesse tempo, a gente começou a fazer uma coisa que era diferente da questão ambiental, não só no Brasil, mas também no mundo. Nós criamos o tal do CISNA, que era o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Eu falei com o Dr. Paulo Moreira Neto, quando faz, lá em 81, a primeira articulação, até depois que surgia o Ministério, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, a primeira articulação era criar um sistema que depois, para vocês terem uma ideia melhor, é o SUS, que hoje foi cópia escarrada do que era o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Então, se tinha as competências de Brasília, que antes do Ministério era uma Secretaria Nacional, ou depois do Ministério ficou com o CONAMA lá. Você tem os estados, e isso é importante, por exemplo, no caso da Lei da Mata Atlântica, você tem nos estados os conselhos estaduais de meio ambiente, que são todos eles deliberativos, isso é importante, e você tem nos municípios os CONDEMAs, que a gente chamava, mas tem vários estados do Brasil, tem alguns outros nomes, CONEMA, coisa do tipo. Com essa estrutura, começa a desenvolver toda a legislação ambiental. Então, a resolução 001 do CONAMA, quando traz ali, são aqueles principais atributos para licenciamento, o que você precisa fazer para licenciar, o que é grande impacto, médio impacto, baixo impacto, tudo isso vem desse momento que a gente está falando agora, só 81, 82, 83, 84, quando surge, e aí nos anos 80 também surge muitas das organizações não governamentais. Entrou na redemocratização, a SS Mata Atlântica, por exemplo, criada em 2006, eu fiquei fundador, e depois toda a minha carreira profissional dentro da SS Mata Atlântica. E aí a gente teve a própria Fundação Florestal, criada em 2006 também. Durante muitos anos eu briguei contra essa fundação, mas esse é outro capítulo. E o que acontece? Essa evolução do tema ambiental nos anos 80, uma grande efervescência, faz com que os movimentos vão para a Constituição. Né? Nós vamos trabalhar a Constituição e fazer o que não tinha em nenhum lugar do mundo, um capítulo do meio ambiente. Então, esse capítulo do meio ambiente vai ter lá entre aquelas coisas, proteger para presentes e futuras gerações, 225, toda essa coisa. Mas tem um ponto lá que fala dos biomas como serem patrimônio nacional. Né? E aí entra Serra do Mar, olha que coisa essa da nossa parte daquela época. Serra do Mar não era bioma. Mata Atlântica, Pantanal, Amazônia, ficou de fora quem? O Cerrado, que é maior até do que a própria Mata Atlântica como bioma, só para vocês terem uma ideia. Ficou de fora, né, o próprio Pampa, que depois agregou na Mata Atlântica. Então, nós estamos falando de 88, um pouco tempo atrás. Como é que a gente deixou biomas como esse fora da Constituição? Cerrado
A mais importante e grande produção nacional hoje é do Cerrado. E por isso o Cerrado está sendo cerrado literalmente, né, falando do vídeo. E a gente não consegue colocar, por exemplo, uma PEC criando o Cerrado como bioma, porque a resistência hoje do Congresso é muito grande, a gente vai falar um pouco disso. Bom, colocamos a Mata Atlântica na Constituição. Né? E entrou a Mata Atlântica, como entrou, por exemplo, na diretora. Você está aprendendo a entender depois onde vem a história dos planos. E aí, em 92, a SS já estava constituída, né? A esse tempo, de 88 até 90, a gente começa a fazer uma coisa que no mundo inteiro ninguém faz. Usar imagens de satélite para caracterizar o que seria a tal da Mata Atlântica. Como era o primeiro bioma que a gente estava trabalhando, nós conseguimos, como INPE, fazer talvez o que o mundo depois ficou impressionado quando a gente apresentou na época de 92, que estava dando essa apresentação, mostrando que era possível você monitorar cobertura florestal com tipo de imagens e reflectâncias, essa coisa toda, onde tinha ou não tinha que tipo de vegetação, se era uma vegetação mais densa, menos densa, se era eucalipto, conseguiram diferenciar isso. Depois isso virou, talvez, o grande esforço do Brasil. O Brasil hoje, de biomas, é uma das coisas mais impressionantes, colaborativas que a gente tem, talvez como o IPCC, como outras dessas iniciativas colaborativas, e que usa imagem de mais de 100 hoje de satélites, é uma constelação de satélites que manda essas informações, e é um processo, né, automático que consegue fazer essas leituras, e a gente consegue hoje pegar qualquer coisa com 3 metros. Nós começamos com 50 mil, que era o que a gente tinha uma tecnologia. Então, essa informação lançada em 92, mostrava que a gente perdia um campo de futebol da Mata Atlântica a cada 4 minutos. Só que aí, quando a gente olhou no mapa, o primeiro mapa, a gente fez a escala de 1 para 1 milhão, para vocês terem uma ideia como é que é. E depois, refinando isso, né, vendo essas iniciativas, nós percebemos que nós tínhamos apenas 12% da área original. E não era nem isso. Né? Opa, nós estamos falando de uma situação muito grave. Dos 17 estados brasileiros, onde tem a Mata Atlântica, 3.429 municípios, 70% da população brasileira vivendo outro dia foi a Mata Atlântica. Que fenômeno foi esse que fez a Mata Atlântica ser reduzida tão rapidamente? O fenômeno urbano é recente. Nós temos até os anos 80, praticamente uma população meio a meio vivendo no rural e urbano. Então, você tinha todos os ciclos econômicos, começa lá com a cana, com os cafés, todos os outros que passou, mineração, tudo isso fez com que a Mata Atlântica se transformasse. Talvez o fenômeno que mais impacta na Mata Atlântica hoje não é conversão para a agricultura, mas sim conversão para loteamento, para ampliação das cidades. É aí que mora o perigo. Próximo às cidades passou a ser alvo. E mais ainda, por conta até da própria venda dessas áreas. More no verde, more na área mais bonita. E passou a ser uma área mais cara aqui. A área de mata não tem valor, mas a área que a mata terra tem valor. Então, esse passou a ser o problema mais atual da Mata Atlântica. Nesse tempo, dos 500 anos de ocupação, né, da Mata Atlântica, nós percebemos alguns fenômenos muito sérios. Esses dias na área de Mata Atlântica, a gente pegou aqui do lado, Nazaré, aqui para frente, gente tirando mato ainda para fazer carvão. Para você ter uma ideia, como é que pode aqui, e sim, na área de proteção de mananciais de São Paulo, você ter gente fazendo carvão. E esse mapeamento ajudou a gente a lançar um movimento que vocês lembram da bandeira do Brasil, né? Estão tirando a nossa terra, aquela que era a marca da SS Mata Atlântica.
Mas quando a gente dizia estão tirando o verde da nossa terra, a gente podia dizer onde estão tirando o verde. O estado de Minas, campeão de desmatamento até hoje. Para quê? Carvão para siderurgias. Né? O estado da Bahia, por que está com desmatamento? Porque agora também a parte agrícola está entrando por essa região. E aí vamos vendo coisas que a gente não conseguia ver antes de ter a tal da Mata Atlântica. Descobri, por exemplo, uma compensação na estrada entre Ilhéus e Itacaré, que tinha ali talvez a maior universidade do planeta, no Parque do Pão do Mundo, que está abandonado até hoje, né, com a compensação. O Jardim Botânico de Nova York encontrou 400 espécies vegetais de porte arbóreo só nesse hectare, no parque. E você tem a Europa toda 22. Então, estamos falando de mega biodiversidade, um negócio impressionante, que era a Mata Atlântica. E aí descobrindo coisas. A capacidade, por exemplo, da Serra do Mar, que já no final dos anos 70 se transforma no Parque da Serra do Mar, facilitando o Paraná e Santa Catarina e Rio de Janeiro, né? E uma coisa impressionante, a maior área de cobertura florestal de Mata Atlântica está aqui. Eu tenho os outros 17 estados, eu não tenho o que tem aqui, entre dezembro de Juruti para lá. Né? Então, sempre perceber coisas impressionantes. Como é que a gente tinha uma floresta desse tamanho, completamente desconhecida, a ponto de a gente colocar a Serra do Mar como bioma, e depois, ainda não tirando até hoje, está na Constituição a Serra do Mar. Mas esses achados, esses entendimentos que a gente teve com a ciência, aí nós fizemos parceria com todas as universidades para caracterizar o que seria a Mata Atlântica. Então, por exemplo, uma das definições que vai entrar na lei da Mata Atlântica, quais eram os estágios sucessorários dessa floresta? Qual é o que tem mais impacto? Qual é o que tem mais importância para a gente ter como proteção da floresta? E a ideia é a seguinte, como recuperar essa Mata Atlântica? Porque pela lei, se você pegar o Código Florestal, que é de 30, se você pegar várias legislações, as próprias legislações que tinha no Brasil, mostrando que a gente teria de proteção, se você pegar 20% de reserva legal da Mata Atlântica, nós estamos falando de 20% de cobertura, se você pegar a PP, 17%, somando todas as APPs, nós estaríamos falando de 37% protegido. E nós estamos falando de menos de 10% de cobertura. Então, a gente cai num buraco muito grande. Aliás, um buraco que continua. Nós fizemos agora um trabalho com a Fundação Florestal. O déficit de APP no estado de São Paulo é de 700 mil hectares, principalmente na cana. O déficit de reserva legal, mais de 500 mil hectares. E a gente vai ter que cumprir isso. De certa forma, vai ser talvez um jeito de você fazer avançar. Mas ninguém cumpriu o Código Florestal, pelo contrário, mudaram em 64, e até 64 quem mexia no Código Florestal eram só técnicos. No último Código Florestal, de 2012, foi só político. Então, vocês imaginam o que veio no Código Florestal. Né? Então, ficou assim, a PP era importante, 5 metros para cima. E o vizinho, que tem uma área de mais de 4 notas rurais, tinha que ter 30. Como é que você vai fazer 5, 30, 100? Então, já foi um arranjo total. Qual era a justificativa para reduzir de 30 para 5? Qual a importância da mata ciliar? Não deixar minerosão no rio, não deixar você chegar ao veneno, não deixar chegar a sujeira, coisa do tipo. Então, isso se perdeu no debate no Código de 2012. Mas antes a gente teve a Lei da Mata Atlântica. Aqui eu quero entrar no tema da Lei da Mata Atlântica para vocês, antes de apresentar. De 92, a gente estou tirando o verde da nossa terra. E aí a gente falou, bom, está na Constituição, tem que regulamentar a lei. Vamos para cima, vamos fazer isso. Lógico que a gente bateu na porta, porque fecharam as portas, e ninguém queria uma legislação que fizesse regra naquele desmatamento, naquela corrida desenfreada em cima da lei da Mata Atlântica. A Amazônia não sofria tanta pressão ainda, né? Talvez uma pressão dos anos 80 sobrou
da Transamazônica, Calha Norte, coisas desse tipo, e a Mata Atlântica era um grande enfrentamento naquele momento para a gente estar no Brasil inteiro, né? E falando de fazer uma regulamentação para o uso dessa floresta. E aí começa uma história bem interessante que eu tive a oportunidade, a honra de fazer, e por isso a gente está fazendo aqui hoje, né? Um pouco dessa conversa. Tudo que está na lei da Mata Atlântica, cada parágrafo, cada letra, cada vírgula, cada ponto que está na lei, foi escrito pela sociedade. Não foi uma lei feita por deputado, não foi uma lei feita por cientista, foi lógico que todos participaram, mas cada linha saiu da participação da sociedade, né? Por isso foram 15 anos batalhando uma legislação. 15. Imagina o que aconteceu nesses 15 anos. A gente fez todo tipo de manifestação no Brasil inteiro, temos a rede de Mata Atlântica, temos tudo que pudesse fazer a promoção de uma ideia. Como frear a destruição dos 10% que resta e como tentar fazer com que isso se ampliasse. Então, a gente teve manifestação em todos os estados da Mata Atlântica. Por exemplo, Piauí nunca reconheceu que tinha Mata Atlântica, mesmo dentro de Teresina, onde a Serra Vermelha, qualquer um daqueles lugares, porque em plena Serra Vermelha é o lugar que mais se extrai madeira para fazer carvão, né? Então, era uma pressão também da economia contra. E os setores menos que, se colocar uma lei para a Mata Atlântica, vai ter que fazer com os outros biomas. Então, também essa preocupação. Mas o fato é que a gente, durante todos esses tempos, né, indo para Brasília, aí eu começo a minha carreira trabalhando no Brasil, toda até esse quarto, há 30 e tantos anos lá, dentro do Congresso. Como eu já tinha trabalhado na Constituição, o pessoal da SES falou, não tem que vai comer, vamos ficar aí, vamos ver se resolve e faz essa lei. Então, a minha missão era fazer a lei. Aí criamos a Frente Parlamentar Ambientalista, criamos vários desses movimentos para que a gente tivesse essa legislação. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o passo que a gente vai estar fazendo, o desafio que vocês aqui, é muito interessante. Quando a gente conseguiu fazer a Ilha da Mata Atlântica, em 2006, e ela vem sendo implementada só em 2008, nós colocamos na lei um ponto que diz o seguinte: quem aprova o plano, primeiro que tem que ter um plano, e quem aprova o plano que dá um conselho de direito. Isso pensando na história do Cisnama, a competência do conselho. O fundo municipal, que tinha o PP, que estava lá no conselho, o Cisnama, o fundo que suprimia ações, inclusive, desses planos, e a gente conseguia colocar isso dentro do Cisnama, fazendo com que a Constituição aterrizasse no território onde tem a Mata Atlântica. Então, não é uma decisão do IBAMA, não é uma decisão do Ministério do Meio Ambiente, não é uma decisão da Secretaria do Estado, é uma decisão do município trabalhar as suas competências com relação ao bioma no seu território. Esse foi um grande avanço que a gente conseguiu colocar dentro da lei da Mata Atlântica, e eu vou passar para ali para a gente apresentar. Ficou claro até aqui? Eu queria fazer esse histórico para não parecer que é uma mágica, porque depois que a gente começou a fazer o plano previsto na lei da Mata Atlântica, lá, que está falando no final, já de nós estamos falando de 2006, 2000 talvez, já começa a surgir planos para todo lugar. Plano de saneamento, plano disso, plano daquilo, plano de educação, plano de arborização. Tem municípios que colocou o plano de arborização dentro da lei da Mata Atlântica. Caxias do Sul, que eu estava contando a experiência, quis colocar dentro do plano, porque eles fazem a arborização com Mata Atlântica. Então, colocaram isso, e é uma iniciativa bem legal. Então, cada um fez uma coisa. Então, eu vou começar a mostrar para vocês ali um pouco dessa discussão que a gente fez ao longo de todos esses temas.
Acho que não sei se ficou bem claro, mas essa ideia de a gente ter um histórico é importante, porque se a gente não tem histórico, fica parecendo mágica, né? Aí os caras inventaram mais uma que inventou, não. Teve um histórico de construção e muita ciência, porque só os workshops, com todos os cientistas, pessoal de fauna, pessoal de vegetação, pessoal que mexia com todas as iniciativas aí, geologia, como é que você puder imaginar, como é que vai dando sempre aqui, será? Você já escrevi? Você me ajuda aí? Cara, bom, então, eu primeiro agradecer a Marélia que colocou a melhor foto minha aí, minha mãe na licença aí. A foto é minha, tá? É, a foto é da Marélia. A gente fez hoje, tá? O dia da Câmara, né? Não, lá. Ah, é? Não, lá na abertura do meio ambiente. Você vai ver. Então, começa aqui, o plano, como estratégia municipais, aí, a partir da discussão que eu tive na COP de Universidade, as últimas duas COPs, principalmente essa de Cali agora, na Colômbia, a gente tem duas coisas que aconteceram muito importantes, talvez a gente vai ver agora na conferência de Belém, na COP de Belém. Está juntando as duas conferências, clima e biodiversidade. Eu não dá para separar uma coisa da outra. Como é que surgem as COPs? Elas surgem lá em 92, né, na conferência do Rio de Janeiro, né, em 92, e aí tem uma coisa interessante. Todas essas conferências que o pessoal fala, essa burocracia, todas elas nascem no Brasil. Não existia isso antes. Né? Então, vamos discutir. E aqui, talvez um dos problemas que o pessoal fala com relação às COPs é, mas qual é o resultado disso? Mais uma, 30 reuniões, ainda não salvamos o planeta, e nem vai salvar. Você está falando que é um sistema ONU. Então, o que avança? O conceito de biodiversidade, ele foi criado, né, nessas conferências, só que para fazer assim, texto base, então começa a ler do valor de score. O nível de score. Então, põe entre colchetes. Vamos seguindo. Esse país score. Põe entre colchetes. Aí, da outra, vamos discutir o que está nesse colchete aqui. Então, aí que deu uma conferência para sair uma linha para isso. Mas isso é a regra do que a gente tem hoje de acordos, né, da sociedade, da humanidade, com relação a temas que são temas de coletivo. Aliás, antes, vocês que já lembraram disso, acho que tem mais advogado aqui, nós fazemos a lei de direitos difusos, que era o Conselho Curador de Acesso à Atlética. Pois foi um avanço que o mundo não tinha. Então, todos esses avanços que o Brasil teve, você imagina a gente chegar na época de 92 sem ter um capítulo da Constituição. O Brasil sai em 73, quando era contra a primeira conferência de Estocolmo, e entra como protagonista, e agora mais ainda. O Brasil é talvez o grande protagonista nessas últimas conferências, e eu participei de praticamente umas 10 delas. Mas, quando chega no Acordo de Paris, né, a gente traz essa questão da CDB, da Conferência de Biodiversidade, e já mostra para todo mundo o bioma Mata Atlântica. É um desafio meu muito grande. Toda a conferência eu ia falar, né, sobre a Mata Atlântica, e nós temos que pôr a Mata Atlântica no mundo. Todo mundo tem que saber que é o bioma mais ameaçado do planeta. E eu explicava, terminava a minha apresentação, o cara falava, o que faz da Amazônia que fica mais atlântica? Nunca dizem, não adianta você falar para o mundo que a Mata Atlântica é a Amazônia. É a Amazônia, né? Mas aí chega essa questão da gente trazer conservação, restauração e uso sustentável nos territórios da biodiversidade. E aí, olha aqui, adaptação às mudanças do meio político. Esse é o conceito que a gente vai estar trabalhando contra a Mata Atlântica, né? Trazendo a questão da biodiversidade, né? Essa questão de adaptação, de resiliência, tudo que a gente também vai trazer para dentro do plano, nós vamos estar trazendo
seria chamada de lente climática. Nós vamos ver como os impactos dessas mudanças climáticas no nosso município podem acontecer. Nós tivemos um outro conceito que é muito importante, que a SS Mata Atlântica produziu no livro, até para vocês entenderem como é que foi evoluindo o tema da Mata Atlântica. Nós criamos o conceito, e era uma professora aqui de Rio Claro que fez isso, na época estava na USP, das ilhas de Canoa, nas regiões metropolitanas. Não sei se vocês viram falar disso, mas, por exemplo, mostrava em São Paulo, quando a gente publicou, que você tinha entre os Jardins e a Zona Leste 8 graus de diferença. 8. E aí a Faculdade de Saúde Pública, do Paulo Saldiva, mostrava que a gente podia ter até 10, 12 mil mortes em São Paulo de pessoas com esses problemas respiratórios agravados, né, por conta desse famoso Paulo Saldiva, cara mais querido do mundo. E aí, dessa vez, eu tive que estava vendo os cadáveres lá na Faculdade de Saúde Pública, né, para ver o problema de pulmão. E isso fez com que a gente também tivesse esse olhar para o clima, da importância do microclima. Eu não consigo ter no meu quarteirão, mas eu preciso da arborização urbana, passou a ser um equipamento social, a arborização urbana. No Impulso, na minha cidade, teríamos o IPTU verde, para quem tinha como prestação de serviço, que era o PSA, que, aliás, foi regularizado agora, né? A partir do ano passado, nós tivemos também o PSA, que já foi regulamentado, então o dinheiro do poder público pode ir para o privado a partir disso, para quem está prestando serviço, para todo mundo, serviço de proteção da biodiversidade, ou produção de água, qualquer uma das coisas, que a Mata Atlântica a gente conseguiu colocar bem claro. Qual a função da Mata Atlântica hoje? Produzir água. Qual é a função? Garantir o clima. Qual é a função? A questão da fertilidade do solo. E aí você vai tendo todos os serviços, né? Que aí a gente depois desenvolver um tema muito importante, você já viu falar bastante nisso, adaptação baseada em natureza, experiência, toda. Esses conceitos todos, por exemplo, adaptação ou serviços baseados na natureza, surgem nas convenções de biodiversidade. E aí o debate global é: isso vale ou isso não vale? Esse conceito é válido ou isso não é válido? Então, muitos conceitos estão sendo colocados hoje que a gente jamais imaginava. Quem é que um dia fala mudanças climáticas? Tem gente que até hoje diz que nega, encomendado. Né? E eu estava lembrando, essa semana, a gente está tendo um debate promovido pelo pessoal do agro, trazendo o maior negacionista e o Aldo Ribeiro, que é o vários atacados no Brasil, que lutou tudo que a gente fez, para dizer que a tal de Moura, como vocês já viram falar desse cara, nega a mudança climática. Só que o que acontece com esse pessoal que é dentro das conferências de clima, trouxeram? Criou o IPCC. Hoje, acho que no IPCC são 200 e tantos cientistas do mundo, né? A primeira que fez o Atlas da SS Mata Atlântica é a presidente do IPCC, que é uma Cruz, depois acho que eu não sei para quem passou agora. O IPCC, o que foi? Juntou, em vez de ter antigamente a Universidade de Harvard tinha seus documentos, a Universidade tal, a NASA tinha isso, o outro tinha aquilo outro, o que eles fizeram? O que todo mundo está trabalhando nesse instante? Vamos pôr todo mundo dos seus lados aqui. Então, que não mais o computador que ficava dentro da universidade, mais novo, como é o Epidiomas, e aí todo mundo começou a analisar. Então, não era mais um mega ultracomputador do próprio IBM, que tem aqui no Brasil, que nunca chegou lá, mas todos os mega ultra, tudo que a gente poderia imaginar de computador, que fazia modelagem matemática, colocaram e falaram: opa, passar de 1,5 grau é dar pau. Por isso, a questão do 1,5 grau. Quem é que definiu isso? O IPCC trazendo isso. E qual é a grande consequência que as conferências disseram o seguinte? Bom, no Acordo de Paris, que o Brasil vai. O que o Brasil diz? Bom, eu vou parar de desmatar a Amazônia, vou restaurar 12 milhões de hectares, porque com isso eu neutralizo todas as emissões e vou fazer com que o Brasil tenha um controle maior das emissões das suas fontes, né?
como a nossa matriz energética é muito mais sustentável, então o Brasil faz esse tipo de coisa e diz, olha, eu vou fazer a minha principal questão é isso aqui. São Paulo sozinho, com um déficit de APP em reserva legal, poderia fazer 10% disso, né? E por isso, talvez, a gente está vendo um e-mail agora. Acho que na sexta-feira a gente lançou quantos viveiros tem em São Paulo, quem está produzindo muda, onde vai estar. Foi feito aí um trabalho do Instituto de Pesquisa do Mostrando. Se a gente quer restaurar onde estão as mudas, quanto custa e quem paga. Essa é a conta que está sendo feita, quem vai pagar a conta, e tem que falar isso agora em Belém. Principalmente Belém vai falar sobre essa questão da Acordo de Paris. Como o Brasil falou isso, todos os países do mundo, diferente do que vinha no protocolo de Kyoto, todos os países do mundo disseram assim, eu vou fazer isso. Aí fizeram a continha e dá para segurar R$ 1,5 real. Sim, vai dar problema. Mas quem vai pagar a conta? Né? Então, a gente pensa alguns valores e tal. E aí, fico olhando esses valores, eu fico pensando assim, cara, o que está pedindo para a gente acabar resolver a nossa vida no planeta com um clima bom, não chega a um décimo do que está gastando em armas de cera no mundo. Como é contraditório o negócio desse, né? Fazendo armas, só o orçamento dos Estados Unidos agora ficou 1 trilhão e cacetada para fazer armas. E esse valor daí vai resolver o problema climático do planeta, viu? Olha que louco isso aí. Mas é assim que a humanidade vai. Né? Então, os países fizeram as suas colocações, o Brasil colocou isso aqui, já tendo a lei da Mata Atlântica e possibilidade de fazer outro. Então, bastante. Bom, o que a gente está colocando aqui, os serviços ecossistêmicos, que vem da questão da proteção da biodiversidade, onde a gente está vendo. Isso aqui, o turismo, a unidade de conservação pode ser muito grande. A produção agrícola está hoje, de certa forma, buscando questões de sustentabilidade, ainda tem muita dificuldade aqui no Cerrado, mas a gente tem uma questão de 210 milhões de cabeças de gado para 210 milhões, para 200 milhões de hectares só para gado, para vocês terem uma ideia. Toda a produção agrícola do Brasil tem 300 milhões de hectares. Mas isso é outro lado. Né? E a Mata Atlântica, depois vocês vão ver o mapa dela aqui. E aí os serviços que ela suporta, né, que a gente está falando, mas vocês não vão pular, porque é só não situação. Vamos para o próximo. Nós estamos colocando aqui, dentro dos ODS, que é uma coisa também que a ONU fez, onde é que a gente tem os temas, né, que possam ser, de certa forma, relacionados com os ODS, quando a gente traz o plano de Mata Atlântica. Muito forte na questão da biosfera, para a sociedade também, a economia. A gente vai ver depois cada um desses pontos quando se definiu quais seriam esses temas próximos. Vamos ver. Então, as metas de acordo de biodiversidade, a gente traz aquilo que liga com o ODS, né? Todas essas metas aqui podem ser ligadas aos ODS que a gente viu lá. Então, das 23 metas da CBD vão orientar os planos de biodiversidade. Então, soma com o ODS e traz isso aqui para o nosso plano. Esses temas que estão aí, nós vamos estar colocando, talvez, no plano aqui de Mata Atlântica, Canudos, né? E é uma das ideias que a gente está pensando, por isso, dessa nossa conversa hoje, para ter o nosso plano de Mata Atlântica. Então, todos esses, reduzir a poluição, eliminar impacto das mudanças de clima sobre a biodiversidade, uso sustentável, vai estar tudo escrito, depois dessa apresentação vai ficar com vocês. Próximo. Aí vai, agora vamos em metas da CTV, e todas elas, se você vê de alguma forma, cabe na lei da Mata Atlântica e cabe, né, na nossa legislação do município que a gente vai ter. Fortalecer nós. Aí, aquilo que eu falei com vocês, olha, a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, Serra do Mar, zona costeira, que é a Mata Atlântica, de 3 vezes tem a matemática garantida. Volta lá, volta, só para. Olha, eu acho que aqui é uma coisa interessante, né? A meta 16. A visão consumo sustentável de reduzir a gasolina
É uma coisa que se fala tanto, né? E é uma coisa simples do ponto de vista de revelar isso, falar, né? Isso é fundamental para cidades, por exemplo, como Borda de Barulho. E você sempre a 150 habitantes. Esse é fundamental. Legal. Eu peguei até para a apresentação, bem pequena, 30, 20 vai fazer para vocês verem. Quando a gente começou a falar da nota frente, a gente usou esse aqui, cadê? Isso aqui, galera, aqui. Esse aqui foi o primeiro trabalho que a gente fez no GFW, Fundiu, com todo mundo, para dizer como fazer o plano de plataforma. Esse era o roteiro metodológico, o primeiro que a gente fez. Ele era tão complexo que essa plataforma, acho que eles apoiam 300 e tantos conselhos, com planos de plataforma. A gente falou, pô, se for fazer isso aqui, todo mundo vai desistir de fazer um plano de plataforma. Então, a gente deu uma limada nele para simplificar, usando para que as pessoas pudessem entender. Por um momento, está dizendo, pô, agora você faz tudo em aplicativo. A gente tem um plano de mata-frente, é um aplicativo, todas as metas do plano, o conselho pode acompanhar e dizer, olha, tá, o plano, essa atividade que a prefeitura já desenvolveu, está realmente ligado no plano. Isso é uma coisa que ficou fácil de trabalhar. Então, muito do que está aqui tem grau de diversidade de políticas públicas. Isso aqui, talvez, ó, municipal, as vontades municipais, elas são sempre muito mais importantes. Vamos ver o próximo. Então, aqui foi quando surge a lei da Mata Atlântica, que a gente faz a rotação da Brasília, né? Aí um pouco da Mata Atlântica. A gente mostrou lá os serviços, né, da biodiversidade, e um pouco da Mata Atlântica. Olha o tamanho da Mata Atlântica. Ela vem depois do Pantanal, ela chega aqui. E aí, a classificação que você vai ter, o bloco da densa, o bloco da lista, estacional, residual, semi-residual, e aí os encraves de Mata Atlântica. Essa definição não é a definição da SS Mata Atlântica, essa é a definição do IBGE, né, que também hoje está sendo atualizada, e isso aqui é um mapa de aplicação da lei, que ficou definida, a aplicação da lei. E olha que interessante, lembra que eu falei para vocês, agora é contínuo, de Mata Atlântica BNH? E, por sorte, eu sou presidente da Fundação Florestal, que tem hoje quase 30% do estado de São Paulo com proteção de alguma forma, entre água e tudo. E aquilo foi um incrível que parece que a gente nem imaginava. Essa assinada para a Atlântica nasceu aqui na Ilha do Fragoso, e a gente não tinha essa dimensão. Olha aquela área lá no Piauí, como é impressionante. Ali é a Serra Vermelha, né? Ainda você tem muita Mata Atlântica. E ela começa ali, com 50, 60 quilômetros do Rio Grande do Norte, na Arpura, vai indo, passa um pouco para o Paraguai, entra na Argentina, sai mais ou menos isso aqui assim. E aqui nós temos um maior problema. Olha o estado de São Paulo, do interior. Aqui é Cerrado. Olha o tamanho do Cerrado, é maior do que a Mata Atlântica. Nós temos, olha, não tem mais praticamente nada, né? Mesmo na zona da Mata de Minas, só vai ter no Vale de Jequitinhonha, onde está sendo tirado para carvão. Então, esse mapa passou a orientar a aplicação da lei. E é o que a gente está buscando lá hoje, no claro. Aí, a definição que entrou na lei era as florestas, deixa eu ver o artigo 23, o restricionamento da convenção. As florestas que a gente tem sob proteção da lei, é isso que nós vamos ver quando fizer o plano aqui, talvez, de Valinhos, é o seguinte, entra na lei, inclusive para evitar problemas com o Ministério Público, evitar problemas dos empreendedores, e precisa saber, nesse lugar aqui, eu tenho vegetação secundária, estágio médio. Nesse lugar aqui, eu tenho estágio inicial. Eu posso fazer atividade da Mata Atlântica, a Mata Atlântica não proíbe, tá? Uma coisa importante. Eu estava esquecendo. Por que a gente conseguiu fazer a lei da Mata Atlântica depois de 15 anos? Porque no caput da lei, a gente escreveu assim, é a lei que permite o uso e a proteção. Se não tivesse essa palavra uso, a gente não teria aprovado.
E no uso, é o seguinte, eu posso usar em cima de uma área de Mata Atlântica se for interesse social e utilidade pública. Para fazer utilidade pública e interesse social, você tem um novo processo. Né? Então, é possível você fazer atividade em cima de secundários, médio avançado e primário. Então, não fechou a porta. Então, por que a bancada pluralista ou alguma das bancadas vai gerar energia, não vai gerar elétrica? Então, é utilidade pública, interesse social, porque o problema ali não dá para fazer. Assim mesmo, você quando faz um estudo de impacto ambiental, você tem que dizer, não dá para fazer, essa é a melhor alternativa. Por exemplo, Antônio Aguirre queria fazer uma hidrelétrica no Mar do Ribeira. Considerando não dá, porque tem uns vasos complicantes, você tem 2.000 cavernas aqui, se romper o solo no fundo da represa, você vai acabar inundando todos, vai criar um problema. Caverna é patrimônio nacional. Né? Então, tudo isso tem que ser analisado. Estradas, tem atividade pública. Essa estrada precisa passar em cima desse remanescente. Normalmente o pessoal escolhe o remanescente, que é mais barato para desapropriar, para fazer mais caro para a sociedade. Então, tem que fazer esse tipo de avaliação. Então, vamos lá, próximo. Você já viu esse poder metodológico, que era complexo, parece complexo aqui, mas o mais importante é isso aqui. É um processo participativo. Não faz plano de Mata Atlântica sem ter a participação da sociedade, por isso eu consigo. E aí você faz um grupo de trabalho, que pode ser dentro do Convênio, orientação estratégica que a gente vai buscar, aplicar a climática, diagnóstico que a gente tem sobrando aqui, para o pessoal dar uma olhada. Aí você vai identificar medidas de adaptação. Essas de fora aqui são todas as questões de clima, essas aqui são as questões de biodiversidade. Vai fazer as áreas prioritárias, vai definir as áreas e você vai chegar na quanto que vai precisar de dinheiro e recursos para implementação e tudo mais. Então, nós estamos falando em 4 etapas para fazer um plano de Mata Atlântica muito simples, que dá para trabalhar legal. O roteiro metodológico com a construção do período. Vamos lá. Aí, nós estamos falando aqui de uma coisa interessante, que é trazer para a sociedade, né, a importância de falar sobre a questão da lei da Mata Atlântica, com já o grupo de trabalho criado, o plano de trabalho não pode ser feito. Demora quanto tempo fazer o plano de Mata Atlântica? Eu tenho visto coisas de 4, 5, 6 meses no máximo, dá para fazer um plano de Mata Atlântica, bem participativo, bem, com muita envolvimento da sociedade. Então, vamos lá. Aí nós fazemos uma coisa bem legal que a SFS começou a trabalhar, que era uma percepção da sociedade sobre as questões ambientais no município. E, normalmente, a gente busca isso, o conselho distribui, né, uma forma de questionário, normalmente feitas aqui no celular, para o pessoal responder, e aí a gente consegue ver como é que a gente vai estar trabalhando dentro dessa consulta pública, a percepção das pessoas, como é que está a zona rural, como é que vê a cidade, como é que cada um desses setores participa. Então, depois eu mostro isso para vocês. Balanço de gênero, tudo isso é de presidente ou não, próximo. Isso aqui é todo o roteiro metodológico, vai ficar para vocês verem, eu não vou fuder para não ficar muito chato. E aí, vamos falar. E aqui tem, para cada um dos temas que a gente vai trabalhar no plano, como é que a sociedade vê, né? Se as notas são boas, estão na água, a importância dos municípios, nível de esgoto e tal, o pessoal acha que é importante, como é que está o município, como é que o município vê isso, tudo. Tem um roteiro que quem fez isso foi o Ibope, na época, que tinha o instituto deles, né, que criou esse roteiro metodológico. E aí você vai ver como é que a sociedade percebe, né, quais são as melhores notas e as piores notas. Nosso município é bem arborizado, esse município aqui está com ruim de arborização agora, tá? Conforme você vai ter uma nota.
Isso também orienta a gente no plano, quando a gente vai trabalhar o plano. Próximo. E aí tem a primeira oficina, as oficinas participativas, essa aqui é cadê você? Essa que você acabou de fazer. Essa aqui é uma ação do Ministério Público contra uma empresa, e a empresa foi condenada a fazer os planos de Mata Atlântica, e ainda fez uma coisa bem legal. Depositou, acho que 30, 50 mil reais no Fundo Municipal de Meio Ambiente para executar o que o plano definisse como prioridade. E acho que a pediram para pegar um bem simples, era bem muito Então, faz as reuniões, e aí você convoca tudo e tal, e começa a fazer as oficinas com caracterização, já com os primeiros dados que a gente vai ver ali para necessitar. Próximo. E aí você tem, né, organizar os levantamentos, né, como coisa de plano diretor, zonas agrícolas, marca de verdade, tudo que o município tem, você faz marca. Esses mapas aqui foram os do MEP de obras, então fica mais fácil de trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar com o MEP de obras. E aí eles fizeram uma setorização do município, porque cada parte do município é diferente. Isso a gente usa muito. Tem uma área que é agrícola, tem uma área que é turismo, tem uma área que é industrial. E aí a gente vai ver, dentro dessas áreas, onde estão os remanescentes florestais, que é o mais importante no plano da Mata Atlântica. Qual que é o nosso ativo florestal? O que a gente tem de cobertura? E aí, depois, a gente vai evoluir isso para dizer o seguinte: como é que eu posso conectar essa área com essa? Como é que eu posso fazer um corretor de biodiversidade, que a empresa abastece lá a região, aqui energia? Né? Então, eu vou usar, talvez, vamos promover aqui, fazer a regularização das APPs rurais. Pode ser um corredor. Tal. Então, setorizou para cada um, fez a sua avaliação, né? Esse levantamento sistematizar, talvez, todos os diagnósticos, e com isso você consegue fazer. Quando você fala assim, regularizar a APP, está dizendo o seguinte, né? Ela existe, mas ela não está instituída, ela não está adotada. Hoje, você, quando faz o cadastro ambiental, você vai fazer o PRA. Sim. O que você vai pôr no PRA? Reserva legal, está inteiro ou não está? Minha APP está inteiro ou não está? Qual o tamanho da minha APP? 30 metros? Né? Eu vou dar um exemplo de um plano municipal que eu gosto muito, de uma cidade que vocês devem conhecer, chama Maringá. Né? Maringá é o seguinte: a APP urbana, é uma cidade nova, né? Maringá tem 60 anos. E o que eles fizeram? A APP urbana é 60 metros. 60 metros, como é que vai pagar? Para quem tem a... Não fez aquela história do potencial construtivo. Quem paga para fazer... Então, hoje você tem os dois principais rios de Maringá, o parque, que é maravilhoso, a cidade, toda a população usa, e o setor imobiliário, que foi contra no começo, hoje apoia, porque todo o segmento imobiliário mais caro da cidade ajuda essas áreas. Né? E eles criaram um mecanismo para não colocar o pessoal fora. Caxias do Sul, que é o que eu mais gosto, depois eu vou dar interesse para vocês verem. Caxias do Sul, a REURB inteira hoje é bancada pelo fundo municipal, que vem, né, da regularização das propriedades grandes que não estão adequadas ao plano de Mata Atlântica, que estão fora da área de expansão urbana, e aí estão bancando a REURB. Mas isso é para vocês verem que a gente vai usar todas as informações que tem para caracterizar a vegetação, e aí a gente tem o plano de Mata Atlântica. Próximo. Aí define as áreas prioritárias. O que eu tenho de área prioritária no meu estado? Aqui, por exemplo, é onde está a Serra da Mantiqueira. Por isso que eles deram como prioridade a questão da área da Mantiqueira. E ali é a área de turismo do município. Isso aqui é bem grande, divisão do Rio de Janeiro, praticamente. Então, eles colocaram
plano, foram olhando as áreas que tem cobertura, né? E aí estão com uma estratégia muito interessante. A Dutra passa aqui, eles querem fazer a ligação na Serra da Mantiqueira com a Serra do Mar, porque depois que surgiu a Dutra, colocou aquele gesso, aquela mura de concreto, você não tem mais a velocidade transitando. Então, eles querem criar aqui um corredor de universidades fechadinhas entre o município. Eles vão criar essa área que tem aqui, ó, tá vendo? Vão fazer um trabalho de conexão aqui e passar para o lado, fazer com que haja fluxo gênico entre a Mantiqueira e a Serra do Mar. Então, esse é um modelo que eles estão usando para a definição de áreas verticais. Tudo isso discutido no Conselho, e com dados que tem para o município. Então, aí se define as estratégias. Próximo. Bom, aí definidas as áreas prioritárias, né? Aqui você faz um ranqueamento de como é que poder definir a área prioritária, né? Porque eu acho importante, mas você vai ver os elementos e faz com que você faz esse ranqueamento. E aí, definidas as áreas prioritárias, lembra que eu falei de corredores? Eles estão em um corredor de diversidade de território. Próximo. Bom, aí vamos lá. Os objetivos específicos, né, do plano que saiu lá de Reduz. Então, você tem os objetivos na lei, e aquele que a gente mostrou lá atrás do objetivo, a situação atual, as normas que incidem, qual a demanda da sociedade e a capacidade de criar a vocação do município. Com isso, você chegou. O que definiu o pessoal de Queiroz? Eles é implementar os corredores ecológicos. Então, esse é o assunto mais importante. Podia ser qualquer outro, mas eles decidiram esse. Né? Aí, realizar campanhas de conscientização. Realizar manutenção. Trabalhar mais braquiária, porque é o que vai pegar fogo na mentira, que a braquiária tomou conta. Não sei se vocês lembram como são quem vai para o Rio de Janeiro. Os pastos são todos já terraceados. Aquilo ali foi em 1880, deve ter alguns vídeos sobre o Vale da Paraíba. Quando chega o café, depois, quando o café acaba em 20, vai para a pecuária. E uma pecuária que hoje precisa de pelo menos 2, 3 hectares para sustentar o mundo. Então, ficou assim que aqui. Tem alguma coisa no plano para a compreensão de área? E eles colocaram. Aí você vai falar assim, para usar o quê? Isso que eu queria perguntar. Quando a versão é só a planilha, porque ela não pode usar, vai acabar também sua bolsa na beira de rio. Aí não permite. Então fica, a lei até permite, mas biológico. O biológico é difícil, né? O pessoal vai fazer deixado. Então, o que você faria? Hoje, a Ciência Mata Atlântica cobra para reflorestar R$30.000 na hectare, não sei. O que fala é a resolução conselho. Você deixa IPS 70% pioneiras, 15 climas, 15 secundárias. Para enxada, isso vai para 50, 60 pau. Ou mais. Mas, por outro lado, você não vai contratar o rio. Aí é a conta que você tem que fazer. Mas eu achei estranho também isso aqui, quando o terceiro ponto mais importante do plano é a conversão de braquiária, senão é um grande problema. Mas lá não só por ser a braquiária invasora, mas por causa de fogo. Então, não vai pegar fogo, estraga o pasto, estraga a cidade, todo mundo, ninguém respira. Então, é uma coisa que impactou na sociedade. Né? Fiscalização ambiental local. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a Polícia Ambiental, a nossa guarda municipal, eu lembro muito, eu falei, o cara que é lá do São Jorge, São Bento, do nosso bairro, que é um policial lá que faz a parte ambiental. Como é o nome dele? O Passo. Pega bicho, faz. Então, eles são sinal que a fiscalização lá não está bem. Articular a secretaria, estruturar a brigada, olha só, falei de sempre, né? Estimular turismo de natureza. Lá tem 2, 3 RPPs, que é uma figura bem legal,
propriedade privada. A Pedra da Vida, por exemplo, é um dos atrativos da cidade. Acho que é hoje uma das coisas mais demandadas, até talvez com a Icantiaia, subir a Pedra da Vida, né? Em razão do lado da noite que é de São Paulo. E o grupo de trabalho lá para sua agora. O dono da propriedade é esse cara aqui, e que é secretário de Meio Ambiente em Guará. Então, esse pessoal trabalhando, definindo, né, na secretaria, com o pessoal da agricultura, ajudar a agricultura. Aqui em Socorro, juntos agricultura, meio ambiente e turismo. Os 3 conselhos se juntaram para fazer o plano de Socorro. Próximo, vamos lá. E aí, aquelas definições, que ninguém vai conseguir ler, muito menos eu, se eu vou ficar aqui pertinho, senão eu não vou ler. E o município setorizado, né, dentro daqueles que tinham as prioridades a partir de cada parte do município que eles trabalhavam. Né? Então, próximo. Aí, todas as definições, cada um daqueles padrões que eles definiram, e aí você tem as justificativas e o mapa que mostra por que a importância dessa coisa aqui do bairro, União, que eles tiraram, que é importante. Tem muitos bairros rurais, mas esse aqui com muita prioridade, talvez a discussão dos corredores, do branqueado, tivesse aí que vocês conseguem ver melhor. Próximo. E aí o sistema, né, do município, como é que eles veem, as ameaças, os impactos intermediários do o risco climático, toda a parte de vulnerabilidade, eles trouxeram essa análise de risco climático para dentro do plano de Mata Atlântica. O fogo, por exemplo, o controle do fogo, as ameaças que eles colocaram lá, em cima do desenho. Isso já está todo no plano que foi aprovado essa semana lá no município do Conselho de Benedito. Então, e aí, a área pegou essa área, né? Eles fizeram os objetivos específicos e tal, as ações que se articularam e divulgar a qual que vai ser. Por exemplo, pode ser que uma dessas aqui diz, ó, vem da questão prioritária, mas as definições para essa região é essa. Próximo. E aí vem a aprovação pelo Conselho, né? Fortalecimento do processo participativo, sempre processo participativo. O Conselho já fez o documento técnico, o documento foi aprovado por unanimidade, está na ata. Durante a sessão, os conselhos concordaram em monitorar e colaborar na articulação. E aí o vereador uma foi feita na Câmara. O que eu posso fazer? Levar o plano na Câmara e a Câmara fazer uma validação também. Porque isso dá uma força para as legislações que vão dar suporte à ação voluntária. Né? Não entendi. O plano não vai para a Câmara? Não, ele é aprovado pelo Conselho. Ah, é? Por isso eu estou aqui. Mas não, mas ele vira lei? Não, ele é constitucional. É a lei da Mata Atlântica, não é a lei do município. Nós Eu estamos falando como você trazer a lei Eu federal. achei que era obrigatório virar lei municipal. Você está trazendo uma lei federal para dentro do município. Tá. Como você vai aplicar a lei federal no município? Aí a maioria das câmaras faz o seguinte: ratifica o plano. O plano foi feito, está de acordo, faltou ouvindo a gente, não pedir mais. Então, mas o conselho é quem entrou. Por isso eu estou aqui pegado e contar para vocês que história é bacana. Porque, bom, imagina para o conselho federativo. Eu queria ter que contar E tem que ter, lógico, da Câmara, porque as obras que gostam de meio ambiente, trabalham com meio ambiente, pode ajudar a gente também. Depois dizer o seguinte: daqueles. Na volta lá atrás, volta um pouquinho. Certo? Quase. Vamos lá, volta. Aqui. Pô, eu sou vereador. O que eu vou falar aqui? Aumentar o FPPI. Então, vou criar a FPPI municipal. A lei que pode dar suporte. Pronto, por esses objetivos específicos. Então, criou, vai receber um PSA. Se tivesse aqui proteção de nascente, já tem normalmente todos os planos de proteção de nascente. O vereador vai levar quem proteger nascente, ganha tanto. Com isso, o plano ganha substância. Né? Eu me lembro de um caso que eu gosto muito,
que você tem, por exemplo, em Caxias, aqui em Castro Brotas, melhor, acabou de fazer o plano. A Raiz vem e bancou o plano, porque foi condenada na justiça, não sei se veio do Brotas, apareceu uma matéria cedo, o rio ficou todinho vermelho de terra. Depois de uma chuva, eles tiraram os terraços, porque a máquina colheitadeira de cana precisa de terreno mais plano, e com isso, a curva que deu toda a terra paralela do Rio de Janeiro. Aliás, durante o problema do Brasil inteiro. Quase todos os planos aparecem isso. Os rios ficando mais rasos por conta de erosão. E se gasta muito mais dinheiro no Brasil hoje com o assoreamento de rios do que com saneamento. Olha que coisa mais interessante. Saneamento tem a ver com saúde, não tem a ver com tudo, mas o pessoal gasta grana para fazer hoje o desassoreamento, senão tem enchente, coisa do tipo. Mas a Câmara ajuda a fazer de política pública. O Conselho orientou, trouxe a demanda e aí a Câmara faz. Vamos voltar para frente. Eu não sei como está meu vídeo, porque eu estou começando a gostar de falar para vocês. Próximo. E eu na Fundação Florestal, na Fundação Florestal estou pedindo, né, ao meu pessoal, todo município que tem uma unidade de conservação, as zonas de amortecimento para os planos de Mata Atlântica. Talvez a gente consiga ter um recurso para apoiar municípios. Mas aí, o que a gente está fazendo hoje? A plataforma aberta, e você pode colocar todos esses dados que foram levantados no município, já numa plataforma para você usar no computador, no seu celular, todo o plano vai estar pronto para que você possa ver se aquela ação vem sendo monitorada, se ele faz. Aquele programa estadual nas diretivas? Tá, na diretiva, sim, na diretiva de biodiversidade. São Paulo demorou, mas colocou. Também conta ponto da diretiva de biodiversidade. Uma boa pergunta, legal. Eu acho que o São Paulo vai puxar muito mais, porque como vai ter que fazer essa restauração até o fim do governo de 30 mil hectares, a meta do governador, a gente vai colocar mais empenhos para essas atividades diretivas de cidade. Vai ganhar mais claro. Mas isso aqui é um negócio legal, porque você fica com isso e também divulga para a sociedade. Você quer ver onde ele está o plano? E aí, para um cara que vai fazer empreendimento imobiliário, ele já te fala, olha, se eu vou fazer aqui, então eu posso tirar partido disso. E não enfrentar. Tem loteamento que o cara quer passar o trator e depois planta, como diz, daquelas exóticas todas, para dizer que bonito. Não, é o que eu gosto do nosso lá. Quando eu escolhi mudar para cá, eu fui em 2 loteamentos. Eu até gosto de contar essa história. Do loteamento aqui perto de Nazaré Paulista, era Santa Branca, não, o município ali do lado de Nazaré Paulista. Uma área de 12 metros quadrados, você está entendendo o que é isso? 12 Ibirapuera, do Silvano Raia, aquele médico que faz transplante de fígado. E o loteamento dele era legal, além de que tinha lote de 5 mil metros. Ele foi fazer lote de 5 mil metros. Meteu o trator e fazer o lote de 5 mil metros. Só que era secundário, estágio médio e avançado. Tá. Bom, mas ali não pode pedir de fazer empreendimento. Você pode fazer, mas não desse jeito. Então, ali tem ligada com o parque, andada do parque, zona de amortecimento, tudo podia ser complicado. E foi o primeiro loteamento que fez engenharia no Brasil. Né? E lógico que isso aí aí o cara ficou, como eu vou fazer? Então nós fizemos um acordo com ele, bem legal. A SOS era promotora da ação. Nós fizemos um acordo. Você usa a parte aberta, faz lote de 800 metros, e os 4.200 que tem direito a você fazer, está na máquina. Então, o cara que entrou, comprou lá, ela escopela, né? É uma ilha lá no Brasil. Então, ficou todos os condôminos, eu chamo os condemônios,
condôminos, eles são proprietários de uma RP. Então, eu tenho 4.200 metros protegidos dentro da RP e ficou um alojamento livre. Eu largo da sozinho. E a área de volta para mais de 5 quilômetros. Eu fiquei entre comprar nesse lugar e aí eu tinha um clube de campo, que era um lugar que eu conhecia mais de 20 anos atrás, que estava mais bonito que foi no Recife. Eu vim para cá. Por quê? O que eu escolhi? Uma área que tivesse área verde e tudo, né? Que pudesse estar vivendo a minha aposentadoria agora, com 70 anos de idade, para poder estar num lugar que tivesse qualidade de vida. E acho que esse é o grande apelo. Aí conheceu o nosso grupo, nossa, se apaixonou Aí, muito. eu entrei no Instituto Serra dos Cocais, eu jurei que eu estava eu fui do Instituto Socioambiental, eu estou no Exército Pantanal, estou na Fundação Amazônia Sustentável, tenho 200 de organizações. Vou para lá e acabo todo. Instituto Serra dos Cocais, sou dentro. Vamos lá. Então, isso é um negócio próximo. Uma coisa que eu pedi para o pessoal que trabalha com excesso de Mata Atlântica. Com esses dados que a gente tem aqui no município, dá para fazer o plano de Mata Atlântica? Qual que ela escreveu? Só começar a trabalhar. E acho que foi a Mariana, eles fizeram agora para a Suzano, para o Grupo Suzano, os planos. Por que a Suzano quis fazer plano de Mata Atlântica no município que ela opera? E que ela tem garantido o seu caminho? Para evitar o que aconteceu no Vale do Paraíba, né? Hoje, todas as câmaras municipais fizeram uma legislação proibindo eucalipto no território do município, né? Porque não havia distribuição, aí se destruía a estrada, isso aqui, outro. Então, a Suzano fez o quê? Primeiro, para o promotor não pegar o Nordeste. E você destruiu o Mata Atlântica, não. Pegando pelo plano, eu não estava nem na Mata Atlântica. Então, isso é uma coisa também do empreendedor. Você pode vir aqui, você tem que empreender no município. Você pode adotar a área verde, você pode fazer um parque municipal, você pode fazer uma conexão de áreas. Isso é uma coisa interessante. Aí eu tinha pedido a ela, se for fazer o plano de Mata Atlântica de Marinhos, o que é muito preciso. Então, olhando para a prova, para o diagnóstico já está pronto. Então, a gente já tem até uma etapa praticamente mais rápida para fazer daquelas 4 que a gente tinha, né? A primeira de mobilização, que o Conselho faz, a segunda do diagnóstico, a terceira seria as oficinas, já para a gente definir as deliberações e passar a parte para lá. Próximo aí. Diversas instâncias técnicas sobre áreas prioritárias, essas áreas. Meu Deus, isso aqui foi um trabalho que eu conheci nos anos 70, com a Aziza Sábio, eu sou geólogo. E eu tinha uma paixão muito louca pela serra do Jundiaí, né? Pela serra aqui, e aqui pela Serra dos Cocais. Às vezes eu vou ter Jundiaí esses dias falando lá também, era do Instituto Serra do Japi. Vou fazer uma apresentação dessa do Instituto Serra do Japi. Então, gente, o que eu queria mostrar para vocês, vamos lá, próximo. Essa foto aqui não quer dizer muita coisa, não, mas eu ali já entrando no Instituto Serra dos Cocais, com o abaixo-assinado que a gente está fazendo, já para buscar fazer uma estadual, né? E aí trazer também os benefícios, né? De uma área protegida para a gente. E para evitar os conflitos, né, entre áreas de proteção e os municípios, a gente vai definir bem onde estão a Mata Atlântica para poder fazer aquele corredor de biodiversidade. É impressionante que a gente tem biodiversidade aqui. Eu não trouxe os dados, porque o Fábio está enlouquecido, mas vocês devem ter depois essas informações. Mas o que a gente tem de ave e fauna, o que a gente tem de diversidade é impressionante ainda na nossa região. Então, dá para a gente fazer um bacana isso na dica? Uma questão, até parte do diagnóstico que o Fábio fez para o PR, igual, é que o risco de taxa de uma porção do como é que ficaria no campo municipal? Quer dizer, a gente vai fazer sobre madrinhos. Não seria possível. Está promovendo todos também. Conversa com todos os municípios envolvidos ali. Você está levantando minha mão para fazer essa pergunta. O que a gente definiu no Instituto Serra dos Cocais
é trabalhar os outros municípios para que tivesse um plano de Mata Atlântica. Eu acredito que o Vinhedo tem, né, um plano de Mata Atlântica, que precisa ser revisado, né? Itatiba tem um plano de Mata Atlântica, precisa ser revisado, tem, ouvi falar. Tem uma vereadora lá, que é a nossa amiga, que é da defesa da fauna, e ela disse que fez um movimento bem bacana na época, né, a defesa de animais da fauna. Mas, gente, um pouco que acho próximo, vamos ver. E aí, vou explicar. Terminei a apresentação. O que eu estou trazendo para vocês é, primeiro, uma coisa que eu senti muito forte de ter um movimento de proteção da Mata Atlântica aqui no nosso município. E eu, se tudo certo, acho que o cara pode contribuir, eu posso estar junto, nós temos já participação dos nossos vereadores, a prefeitura já como parceira. Eu acho que a gente pode fazer esse movimento no município para que a gente tenha a Mata Atlântica aqui garantida, né? Inclusive para a valorização do nosso patrimônio natural, né? Ninguém protege o que não conhece. Então, agora, já que a gente tem muita informação, a gente tem muita condição de analisar o que pode ser benefício para a gente, como criar um PSA municipal, como é que a gente aplicar um recurso de cultura municipal, levar isso para o promotor e dizer, promotor, olha, as compensações que a gente tem, como é que a gente pode trazer isso para dentro do plano, uma coordenação também, vários recursos do fundo municipal a gente pode trazer para o plano. Então, tem muito benefício que a gente pode estar trazendo para o município. E mais do que isso, né, o município também depois se colocar para buscar os recursos que tem, talvez. Esse ano, acho que aquele que é o Fundo da Amazônia foi feito um acordo, ele vai ter parte para a Mata Atlântica, vai ter parte para o Cerrado, e a gente vai poder ir para o Pantanal, e a gente vai poder trazer, talvez, recursos desses fundos, e lógico, feliz para todo mundo. Então, o pessoal da consórcio do Piracicaba está fazendo, nós somos fundadores do consórcio do Piracicaba, criando o Rio Jacaré, primeiro, depois do Piracicaba, o Zé Machado, que é o prefeito. Colocar, né, no próprio consórcio do TCJ, agora, eles vão fazer agora um edital para 10 planos de Mata Atlântica. Eles escolhem nas áreas prioritárias. Então, o pessoal também do Rio Paraíba fez também editais para o plano de Mata Atlântica, que é uma forma de garantir a proteção dessa região. Eu vou estar em um parque agora, fazendo um parque na área das Duas Pontes, lá dentro que eu te falei, já pela Fundação Florestal, que é aquela área onde está a barragem, vai virar o Parque Estadual. São 1.300 hectares que vão ser protegidos para a área não dá. Talvez a gente vai na Pedreira também com esse parque. Estamos discutindo lá, estamos trazendo a equipe nossa trabalhando. E, lógico, pedir amparo para fazer o plano de Mata Atlântica para garantir as conexões. Tem muita área de vegetação que vai ficar fora da bacia, da área de inundação, que a gente quer fazer as conexões. Então, temos muita negócio na região que eu acho que a gente pode trabalhar. Marcos, só para reforçar, com o plano municipal é possível o município captar esses recursos. É isso. Sim, você sabe o que você vai pedir. Tá. O seu plano municipal. Então é a porta. É a porta. Está no plano. Se for pedir, está no plano. Você está no plano, você pode buscar o promotor, pode buscar o organizado, com a própria pontuação do município de Ilhéus, isso é benefício. O grande lance é eu preciso ter um pouquinho que eu vou ter de informação para trocar. Eu tenho a melhor informação e estou dentro da legislação federal. Por que isso não entra como plano diretor? Passa na Câmara. Nós estamos falando de coisa do sistema. O conselho é deliberativo, pode deliberar sobre ele. Então, essa que foi a ideia que a gente está fazendo com isso. E eu acho que agora nós estamos sofrendo algumas ameaças. No Congresso Nacional, nós conseguimos tirar algumas regras. Por exemplo, vale o Código Florestal, não vale a Lei da Mata Atlântica. Fomos para o STF e ganhamos de 10-0, inclusive com voto terrivelmente evangélico. Verdade? Gravou 10. Agora querem acabar com a secundária do estágio médio, tirar da legislação da Lei da Mata Atlântica.
Se tirar o estágio médio, o que a gente teria de proteção dos 10%, nós passamos a ter proteção de 2%. Ai, ai. Sabe qual outra eles querem tirar a proteção? A Araucária. Só que a Araucária tem, sabe quanto do que restou da estacional semi-residual da Araucária? 1% da Araucária. Como é que você vai tirar a proteção? A Convenção de Biodiversidade diz o seguinte: você tem que ter 30% do bioma para ele ser considerado extinto. O nosso está extinto pela Constituição, pela Convenção de Biodiversidade. E aí a gente diz, não, a gente vai chegar nesse tempo. O nosso desafio como sociedade do século XXI, talvez, é nós fizemos a nossa parte aqui. Né? Estamos tentando manter a Mata Atlântica. E lá na fundação, os parques estão mais garantidos. Então, pela primeira vez, a gente vai estar fazendo com que os diretores de gestores de parque ganhem. Você vai ganhar hoje um cara que produz um parque igual tive essa semana, intervalo, semana passada, e Cunha da semana. São parques de 50, 60 mil hectares. Aí o cara ganha 6 contos, 4 contos. É difícil você trabalhar. Então, já consegui. Vamos fazer um concurso agora para 60 pessoas para trazer a fundação para o estado. E foi a primeira vez na história da fundação que muda o governo e não mudou a equipe técnica. Nenhum empregado foi colocado na fundação e tem só 200 cargos de livre provimento. Você vai uma farra todo ano. Por isso que eu não briguei muitos anos contra a fundação e por castigo eu virei presidente voluntário. Olha só como é que era o negócio. Teve que fechar 20 anos a fundação para conseguir, hoje eu sou presidente. Lembra aquela história que se faz e que se paga? Olha, mas, gente, nós vamos cuidar para levar da Serra do Mar, da Rio, da Inteira, do Estado, dos principais parques. E as APAs, a gente está fazendo um trabalho mais de promoção da APA para também falar. A APA impede o desenvolvimento. Ficou muito pessoal no exterior. Então, essa parte. Mas, trabalhinhos, o desafio, né, que a gente está trazendo, não só como parceiro, morador aqui, que também está no Instituto Serra de Sorocaba, será que a gente consegue encarar um desafio desse? Então, a gente trabalha no plano de Mata Atlântica, eu acho que está colocado aqui para a gente, com o apoio de vocês, Ana Câmara. Será que a gente consegue fazer um movimento desse no plano? Quanto custa o plano? Essa é uma outra pergunta. Né? Eu tenho visto em média 50 mil reais para fazer, e o clube, nós tínhamos convidado o presidente de dar uma boa sempre para o plano que é 10. Então, a gente podia estar até fazendo, somando um pouco disso, e a gente vai fazer um plano aqui no município. Lógico que depois vamos procurar o promotor, que importa tudo. Mas aproveitar o lado, acho que com 60 reais. Com isso, a gente acaba de fazer agora uma captação, né? Eu acho que o Instituto Escolha está colocando recurso lá, que tem projeto que está fazendo, junto com o Fundo Casa, e o deles vai ficar 60 mil, mas Cunha dá 10 municípios de Guarulhos, o tamanho do município. Então, é grande departamento. E no Fundo Casa, nós temos um Rubens Morte, que a gente vai trazer para os serras locais, que hoje é o presidente do INEC e também é do Fundo Casa, o cara que eu trouxe para morar no Comando de Glória. Então, aqueles históricos do fundamentalista. Trabalhou com o Fábio e ajudou a fazer um capítulo da Constituição. E ajudou a fazer o capítulo da Constituição. Grande Fábio, irmão, camarada. E até amigo, está com a mesma idade que eu, está aqui mesmo. Essa semana na região do talvez, como eu disse, é descomplicado, não requer prática nem habilidade. Qualquer conceito de trabalhar e a gente tem a capacidade, talvez, de dar uma contribuição com aquilo que é talvez o nosso maior patrimônio da natureza. Pessoal, que é uma bom, lição fantástica, a riqueza
deputados, que você traz para nós. Exatamente. De forma alguma. É que é paixão, gente. Isso Vamos falar sério. É um tema que realmente nos atrai. Olha, nós temos aqui 5 minutos, né? Eu queria que vocês tiverem um questionamento, mais, aproveitar. Acho que vai faltar outras oportunidades. E eu estou passando. Só adiantar, né? Porque eu vou marcar. Cada data agendada vai ser assinada por acordo. Eu vou para o Congresso de RCBN, vai ser em Minas Gerais. Eu também sou do Conselho da Biodiversidade, então não podia faltar de jeito nenhum. A Biodiversidade satisfeita aquele manual nós falamos uma instituição, para uma instituição no Brasil. Então, é bem legal. Tony, deixe se alguma pergunta. Próximo passo, presidente. Colocar em Vamos pauta. fazer a primeira coisa. Vamos fazer o plano de Mata Atlântica. Acho que todos nós poderíamos seguir esse material. Já está disponível. E acho que quem quiser saber mais, tem um site www.etc.com. Lá tem, acho que uns 300 planos para vocês verem, vários municípios. O que eu mais gosto é que Caxias do Sul tem a moderação urbana dentro dele. E com isso foi o que eu mais caprichei também. Eu chamo a atenção para Maringá, que tem aqui. Maringá. 50 metros. E o Silvio, que é o prefeito lá, Silvio é um dos urbanistas que eu gosto mais, que é um bom trabalho. Silvio, ele foi reeleito agora, prefeito, ele foi mandado fora. Eu tinha sido 2 vezes, porque o cara é um urbanista, tipo Guilherme. Eu estou refazendo agora de Curitiba, para fazer o plano de Mata Atlântica, e lá foi uma compensação com o aterro que caiu, matou gente. Foi mal feito, foi mal virado aterro, R$200. E aí o promotor pediu que todos os municípios tivessem o plano de Mata Atlântica. Então, estou indo lá para ver essa vaga. Esse é um negócio legal, porque a gente pode ter oportunidades. Eu vejo isso como uma grande oportunidade, talvez por isso que o Cruzeiro está no Instituto Serra dos Pontais. Juliana, segundo. Quanto tempo o Conselho leva para fazer esse processo do plano? Eu acho que sim, faz lá em Salva. Teve uma boa assessoria. É porque nós estamos na fase final dessa gestão. Então, eu não sei se há tempo suficiente em que você conhece o próprio grupo de observatório ou boa parte, você tem possibilidade. Eu não lembro casos desses, eu me lembro casos assim. Normalmente, o pessoal que está nos conselhos, está no conselho de saúde, está no conselho de vida, está no conselho agrícola, está em vários conselhos. Isso acontece. Então, normalmente, eu nunca vi problema de continuidade. Esse de brocas, eu tenho prioridade. E o conselho agora deve estar mais empenhado do que o primeiro conselho. Deviam, né? Tem a capacidade de estar envolvida, viram que a raiz dele está sendo enquadrada, então o pessoal se fortalecido para poder fazer isso. Eu queria dizer que acho que é um grande privilégio poder contar com o Mário aqui em Valinhos, né? E esse é o nosso conceito, no nosso refúgio lá. Eu creio que é óbvio que Valinhos sempre teve o seu plano. Em menos de 6 meses, antes que essa gestão fomos num meta. Tem alguns caminhos, algumas fases que são obrigatórias para serem citadas. A questão que eu coloco é presente. A princípio, vocês vai continuar essa associação, se eu continuo como conselheiro, eu tenho uma decisão de guardar. Mas até dezembro você sabe. Sim. Então vamos fazer a questão de continuidade, né?
A experiência tem mostrado que não tem. Agora, tem que ter uma assessoria muito fácil, né? Então, a gente poderia fazer isso, eu vou apoiar agora. Vai ter meu emprego, eu não posso fazer, cobrar. Mesmo vocês não são, na maioria desses programas. Mas a gente não tem lá uma lista de gente fazendo essas coisas. A gente pode ver quem pode fazer. Eu pedi para a Marimar que ela quer fazer o da Suzana. Então, eu trouxe. Esses livros todos estão hoje no site da PMA, que é aquele livro ali, está hoje no Ministério do Meio Ambiente, que é toda a legislação aplicada à Mata. Então, pode ver. Eu vou achar o de Caxias para trazer para vocês. Eu acho que a parte de organização urbana, a solução que eles devem para o futuro. Como que é a participação do Conselho Rural nesse plano, desenvolvimento desse plano? Ó, os mapas que eu tenho visto que o pessoal usa plano de mata, o de Caxias, por exemplo, a gente tem propriedades de média de 10 hectares. Caxias do Sul. Só que são 6.400 propriedades, 60% do hortifruti do estado é produzido em Caxias. O plano de Mata Atlântica recomendou de fazer a adequação das propriedades. Então, o Fundo Municipal do Meio Ambiente colocou R$ 2 milhões, fez o cálculo de todas as propriedades e o BRA, e todos eles seguiram o Código Florestal anterior. Então, por exemplo, 30 metros de cada lado e pela lei legal. Tem uma coisa legal. Na lei da Mata Atlântica, a primeira definição de agricultura familiar está na lei da Mata Atlântica. O pessoal fez o seguinte: vai no Código Florestal anterior do Caxias. Por quê? Querem manter o verde, querem manter a proteção. E aí eles fizeram o cargo propriedade a propriedade. Ponderam R$ 200 em média cada propriedade. Em Caxias do Sul, fez um plano de recuperar as propriedades que não estavam adequadas. Foi a primeira prioridade do município. Então, eles estão colocando agora mais 2 milhões para fazer a liquidação dessas propriedades. O município tem quase 1 milhão de habitantes, é rico para caramba, talvez o segundo orçamento do Estado, e que não olhava para a zona agrícola, olhava só para a cidade, por causa das grandes empresas, é um polo ambiental mecânico, né? Tem muita grana, e acho que eles tinham só para a questão de proteção animal, tinha 2 milhões no fundo municipal para isso. Estavam comprando terra São Plínio, né? Caramba, os caras, nada como tem dinheiro, é outra coisa. E aí tinha uma compensação grande de uma barragem que eles fizeram depois que compraram uma área gigante para fazer um parque municipal. Esse primeiro que eles compraram o parque municipal lá é um ideiazinho pequeno. Compraram as propriedades e fizeram parque municipal. Então, é possível, eu acho que, por exemplo, olhar para as propriedades aqui do nosso caso, Casa Pública, seria uma coisa bem legal a vista agora. E dá prioridade a todos os mapas que a gente pode usar, é o mapa que o do próprio método de tem, de todos os cadastros ambiental rural e dos TRAs, que estão usando o texto. Bom, pessoal, eu vou ficar mais uma também com 10 horas, e eu acho que questionamento, isso, como eu falei, eu vou botar a oportunidade. Depois pode me chamar. Esse material. A Valéria é minha procuradora. Mas o material está sendo ou seja, eu acho que isso não vamos colocar o potencial como uma de discutir, andar, estrategiar os próximos passos, né? Eu acho que a ideia é bastante excelente, né? Eu acho que muita coisa de andamento. Eu não me preocuparia com relação à questão dos participantes, dos membros aqui que constituem o Conselho Atual, que nós temos aí uma data, quer dizer, vai ficar um burocrático que termina aí, alguns membros podem até novembro, eu acho que isso aí
Assim, não, deixa eu só terminar. Mas eu acho que isso vem em preocupação, um trabalho, um bote de projeto iniciado, ele não deve ter um início um dia da noite, e também não deve ter simples mandato, deve ter uma coisa que realmente tenha prejudicado. Claro. Bom, Mário, mais uma vez eu agradeço a sua vida, a sua participação. Nós vamos pegar aqui uma galera aí como ponto de referência para ver mais próximo, né? Muito obrigado à minha equipe, Mas não tenha dúvida, assim, sabe? Nós somos carnistas. Da atuar e tá. A gente vai conversando. Obrigado.